Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, requerida pela excelentíssima senhora deputada estadual Paulinha, por intermédio da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esta audiência pública tem como objetivo discutir a restrição/limitação do uso de celular nas escolas. Tramita nesta Casa o PL 034/2024, que disciplina condições para a utilização de equipamentos celulares e outros dispositivos eletrônicos nas unidades escolares públicas e privadas situadas no Estado de Santa Catarina. A regulamentação do uso do celular nas escolas faz-se necessária para assegurar que as instituições de ensino adotem práticas que promovam o equilíbrio entre a utilização das ferramentas tecnológicas e a manutenção de um ambiente adequado ao processo de aprendizagem. Essa medida visa, de um lado, potencializar os benefícios pedagógicos advindos da integração digital, estimulando o desenvolvimento de competências essenciais para a atualidade, e, de outro, proteger os estudantes dos riscos associados ao uso inadequado desses dispositivos, tais como a distração, a queda no rendimento escolar e a exposição a conteúdos inapropriados. Para compor a mesa de autoridades, convidamos a excelentíssima senhora deputada da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Paulinha. Convidamos também a senhora diretora de ensino da Secretaria Estadual de Educação, a sede Kênia Andressa Scarduelli. Convidamos também o senhor presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, Oswaldir Ramos. Convidamos também o senhor secretário adjunto da Educação de Florianópolis, Eduardo Gutierrez. Convidamos a senhora supervisora de Políticas Públicas e Educação da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, Marinês Zambon. Convidamos a senhora analista em Pedagogia do Ministério Público de Santa Catarina, Daniele Samara Bessem, neste ato, representando o excelentíssimo promotor da Educação, Marcelo Brito de Araújo. Convidamos também a senhora coordenadora do Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, Alvete Passim Bedin. E convidamos a senhora presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, em Santa Catarina, Luísa Seibert. Registramos também e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial, como o senhor secretário de Assuntos Educacionais do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, SINT, Luiz Carlos Vieira. Também a senhora assessora pedagógica da Diretoria de Planejamento e Dados Educacionais de Florianópolis, Cláudia Barcelos Chaves. Também a senhora psicóloga da Secretaria Municipal de Educação do município de Santo Amaro da Imperatriz, Camila dos Santos Caetano. A senhora coordenadora institucional da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, Luana Córdova, neste ato, representando a presidente Jusilene Fernandes. Também agradecemos o senhor secretário adjunto da Secretaria do Continente de Florianópolis, Bruno Becker. Registramos a presença do senhor conselheiro do Conselho Estadual de Educação, Natalino Ugione. E também o senhor assessor parlamentar Wilson Ney Gonçalves, neste ato representando o gabinete da excelentíssima senhora deputada estadual Luciane Carminati. E, por fim,
Convidamos a excelentíssima senhora deputada estadual Paulinha, proponente desta audiência pública, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Boa tarde. Gostaríamos de convidar também o presidente da UCE para tomar seu lugar nas autoridades, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Como nós todos vamos ter oportunidade de ouvir as autoridades que estão na mesa, eu me permito, de forma muito geral, abraçá-los e abraçá-las a todos e todas, agradecê-los por estarem aqui conosco na LESC para discutir acerca desse tema, para que nós sejamos mais profícuos, né? Quero já deixar o rito da audiência colocado aqui. Todas as pessoas que estão compondo a mesa têm 5 minutos de fala inicial para fazer a sua exposição de motivos, e, em seguida, também nós franquearemos a palavra para todos os presentes, com um tempo de até 3 minutos. Gente, por que nós trouxemos esse tema e propusemos uma audiência pública? Nós temos uma regulamentação federal, lá, já uma lei federal, que esse ano nos imputa a obrigatoriedade da retirada do telefone celular das mãos dos alunos no ambiente escolar, fundamentada em um sem número de estudos que foram promovidos tanto no Brasil quanto em outros países. Deixa eu pegar o meu óculos. Espera aí, que eu sou cega sem óculos. Como sempre, eu atrapalhada. Mas nós também tínhamos proposto um diploma legal aqui no Estado de Santa Catarina, um projeto de lei que tramita na comissão na CCJ. Teve uma contribuição bastante importante do deputado Matheus Cadorim, que fez um substitutivo a esse nosso projeto inicial, e, em seguida, ele vai para a Comissão de Educação, que é a comissão terminativa, para ser votado em plenário. O objetivo, e por isso que nós convidamos professores, especialistas, representantes da Secretaria de Estado da Educação, quero muito destacar a importância também do Conselho Estadual de Educação aqui nesse dia, e, de igual forma, representantes dos estudantes, para que nós possamos começar a pensar na realidade fática dessa lei. Como é que a gente vai dar cumprimento a ela? E quero dividir com vocês algumas experiências que a gente também colheu de ambos os lados, né, nesse período. Primeiro, justificar o porquê que a gente tem insistido no tema. Inúmeras são os números, os exemplos de que, de fato, nós perdemos muito em qualidade técnica de aprendizagem quando as crianças estão submetidas ao excesso do uso de telas, inclusive interferindo na sua condição de saúde. Dados da OMS indicam que 78% das crianças e 84% dos adolescentes brasileiros eles não fazem um mínimo de atividades físicas recomendadas por dia. No Brasil, 1 em cada 3 crianças entre 5 e 9 anos está acima do peso. Dados que também se atribuem pelo uso excessivo nas telas, que afasta as crianças de atividades lúdicas tradicionais, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria mesmo recomenda que as crianças têm que passar pelo menos por 1 hora de atividades ao ar livre durante o dia. Especialistas têm indicado o aumento dos níveis de ansiedade, depressão, baixa autoestima, especialmente entre os adolescentes, por conta da exposição excessiva ao uso do celular. As crianças e adolescentes submetidas a um padrão irreal de beleza nas mídias sociais também têm contribuído para alimentar distúrbios e problemas com a sua própria imagem corporal. Voltando ainda a problemas físicos correlacionados diretamente ao uso do telefone celular em excesso, desde problemas posturais, dores musculares, problemas oculares como a síndrome do olho seco e miopia, e também
distúrbios auditivos, devido à exposição prolongada ao ruído, passam a perturbar, a fazer parte da vida de crianças. E, enfim, a gente começa a se aprofundar nesse tema por conta do episódio da violência que nós entramos no rol quando do segundo ataque em Blumenau, repetindo a tragédia de Saudades. E aí uma série de correntes e estudos que nós temos promovido no Integra, um grupo que a Marinês participa conosco e outras pessoas aqui desse plenário também, e conseguimos, então, a partir dali, extrair o quanto nocivo o celular e quanto ele é de instrumento, essa abertura excessiva às redes sociais, inclusive, promove, e quanto ela pode ser devastadora na vida de uma criança, de um adolescente. Esses são alguns de outros tantos pontos que a gente poderia trazer aqui. Eu vou abstrair os exemplos internacionais para fazer uma fala mais enxuta e dizer qual é o efetivo propósito e por que nós os convidamos para essa discussão. Na vida prática, há uma boa parte de estudantes, nós vamos ouvi-los hoje, né, que contesta essa restrição. Muitas crianças e muitos jovens vão lá, ai, Paulinha, olha, por que vocês querem proibir? A gente tem esse direito. Por outro lado, professores preocupados, tá bom, beleza, a gente concorda, o celular atrapalha, mas se isso ficar numa caixinha, por exemplo, é mais uma responsabilidade para o professor, numa escola em que, eventualmente, tem muitos alunos, uma escola pública, e muitos outros conflitos, quem é que vai ficar sob a guarda desse telefone? É mais uma responsabilidade a ser atribuída a quem? À direção escolar, ao coordenador pedagógico, ao professor. Se um telefone desse for furtado, por exemplo, né? Se alunos forem lá quebrar a caixinha, tomar esse celular, quem é que vai responder por isso? Tem uma série de provocações a serem feitas nesse sentido. Em alguns ambientes de escolas particulares, por exemplo, a pressão dos alunos sobre os pais e sobre os professores faz com que a regra seja desdenhada. É proibido, mas não é tão proibido assim. E aí há uma resiliência, né, uma tolerância para que o telefone fique com o próprio aluno e ele, eventualmente, pega, consulta, usa na hora do recreio. Enfim, o propósito nosso dessa audiência, mais do que pedir que cada um dos senhores presentes que se interessa pelo tema possa conhecer o nosso projeto de lei e apresentar sugestões nesses próximos dias, enquanto ele ainda está em tramitação aqui na LESC, é discutir, de fato, como nós vamos e de que forma, quais são as estratégias eficientes para que a gente retire esse telefone do convívio das crianças durante o momento, desde que ela põe os pés na escola, entrou para dentro do portão, e que ela passe a fazer uso dele novamente só quando bate o sinal na hora de ir embora para casa. As escolas menores, eu quero deixar um relato aqui para vocês do que eu vivi. Com muita frequência, nós recebemos estudantes, principalmente do ensino fundamental, que vêm fazer visitas pedagógicas com seus professores do interior do Estado. Pessoal, é uma diferença escandalosa o comportamento dos alunos, aqueles que já não fazem uso do celular e aqueles que têm esse uso como hábito. Vou dizer para vocês, alunos do 5º ano do ensino fundamental, de uma escola que já há muito tempo não permite o uso do celular. Assim, ó, as crianças não trouxeram o celular nem na viagem, entende? Não pode levar, vieram de... Esqueci o nome da cidade agora da escola. Vieram da cidade para cá, eu digo, tá, mas a mãe não fica ansiosa do filho viajar para outra cidade? Não, vai ficar ansiosa por quê? Ela está sob a guarda da escola e nós temos 3, 4 professores aqui responsáveis. Se a mãe quiser falar com o filho, ela liga para mim. Todos os pais e mães que autorizaram a viagem têm o nosso contato. Então, eu quero falar para vocês dessa turminha visitando a LESC e eu os recebi aqui no tapete vermelho na recepção. Primeiro, a postura.
uma educação irretocável, o entendimento do que se passa no seu entorno, a criatividade, um sem número de perguntas curiosas, querendo entender o que era esse cenário, perguntando coisas inteligentes. E aí, numa outra ocasião, eu recebo uma turminha que também, cada qual com seu telefoninho debaixo da mão, né? Crianças, no grupo, no geral, apáticas, elas não queriam perguntar nada, elas não se interessaram por nada, elas tinham um comportamento social, eu não vou dizer reprovável, que é uma palavra muito dura, mas muito pouco amistoso. São crianças que não se davam ao trabalho de parar diante de uma visita que estava as acolhendo, e não somente comigo, com os outros profissionais da LESC, para dizer um bom dia, uma boa tarde, enfim, para perceber o que aquele interlocutor tinha a oferecer a elas. Isso foi muito marcante para mim, esses dois exemplos de duas escolas cujo conceito pedagógico mantinha ou retirava o uso do telefone. Eu vou falar para vocês, gente, não é só as crianças, né? Está todo mundo obcecado por isso. A gente trabalha, eu não sei por que tem tanta rede social assim, né? Infeliz aquele que inventou o WhatsApp, porque a gente só fica ligado nisso aí o tempo inteiro. E eu vou dizer para vocês, eu mesma, eu subi, eu não sei se vocês repararam, mas eu subi aqui no telefone, assim, se eu não visse um rosto amigo do natalino, enfim, eu não sei se eu ia me dar conta de cumprimentar as pessoas direito. A gente se encolhe, a gente vai para dentro de si mesmo e perde um pouco esse jeito de se comunicar socialmente. E eu, honestamente, eu acredito que, pelos estudos que estão aí apresentados, pela possibilidade de a gente dar às crianças, nós estamos roubando delas, se a gente não for firme nesse momento, a oportunidade de elas, de fato, se formarem cidadãos e cidadãs com liberdade e independência, conhecendo a si mesmas, porque é sobre isto, é sobre a persona, o cidadão que nós estamos entregando para o mundo pelo uso indiscriminado e indevido do telefone celular. É claro, a tecnologia ela é a ferramenta mais estratégica dos tempos contemporâneos e as crianças precisam ter a tecnologia na sua programação escolar, mas não dessa forma, não o uso indiscriminado para tudo e qualquer coisa, inclusive para resolver os laços afetivos dentro de uma unidade escolar por meio de uma tela. Nós queremos achar meios de fazer essa lei dar certo no estado de Santa Catarina. Qual é a métrica? Eu visitei uma escola cívico-militar em Blumenau que não dá para comparar. Eles fazem um trabalho muito maravilhoso lá. O diretor da escola, inclusive, é um amigo querido. Eu sempre digo, não é que eu conteste ou condene o modelo da escola cívico-militar, ela é muito legal, mas o perfil do aluno tem que caber dentro daquela escola. A escola cívico-militar não é para qualquer aluno. E naquele ambiente, claro, né, o regime militar, que as crianças tudo já começam cantando hino, batendo continência, é claro que é fácil, todo mundo bota ali na caixinha e é o próprio líder de turma, mas como a gente conjuga isso para uma escola estadual, para uma escola de 200 alunos, para uma escola de 2.000 alunos? Como a gente organiza isso na escola privada? O fato é que até que nós consigamos convencer, conquistar a criança e o adolescente para se afastar do uso das telas, e é muito difícil, porque nós que somos adultos não nos controlamos, nós temos que ter um jeito de fazer isso. Quando visitamos os Estados Unidos, as escolas lá fazem assim. A gente, inclusive, mandou fazer agora, numa escola em Bombinhas, a gente mandou fazer para teste. Vai ficar pronta esses dias. É uma caixa grande,
coloca ali, cada criança entrou no portão da escola, cada criança coloca ali na caixa o seu telefone, final da aula, eles passam por ali, cada um retira o seu telefone, que fica sob a guarda de um funcionário da escola, e é isso. Nós temos escolas muito mais populosas aqui, então a ideia seria manobrar uma caixa dessa com a chavezinha para cada sala. Outra ideia que a gente viu num vídeo que me foi compartilhado esses tempos é uma espécie de saquinho com trava, que o aluno coloca o telefone ali e trava, como se fosse uma trava de roupa de loja, assim, sabe? Que o aluno, ele fica com o telefone, ele coloca naquele saquinho e trava ali. Mas o destravamento ele só consegue fazer quando vai embora para casa e coloca lá o saquinho naquele negócio lá que destrava e pronto. Era para a gente ter trazido os vídeos até para mostrar para vocês. Eu não sei onde é que estava, na minha cabeça devia estar em alguma mensagem que eu acabei me esquecendo de pedir para trazer, para expor essas experiências em vídeo. O que, de fato, nós queremos ouvir de vocês é como vocês imaginam que pode ser feito para que, de fato, a gente avance nas escolas estaduais, municipais, escolas privadas, na restrição do uso do telefone durante todo esse período, entendendo que a hora do recreio também é uma área, um tempo em que a socialização, a convergência dos alunos na vida social e escolar também faz parte do processo de formação de um aluno. Dito isto, aberta a audiência pública, eu peço ao mestre de cerimônias que siga na condução da mesa para que nós possamos ouvir a todos. Muito obrigada. Desculpa, eu que tenho que chamar. Vamos lá. Deixei o telefone lá de propósito, ó, pessoal, para mim não... por 5 minutos, então, inicia as falas a senhora Luísa Seibert, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, seccional Santa Catarina. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, saudar a mesa, saudar esse espaço de debate. Eu me chamo Luísa, sou vice-presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, aqui por Santa Catarina. E nós, enquanto entidade, entendemos que o uso dos telefones dentro das escolas, durante as aulas e durante os espaços de recreio e tudo mais, fazem com que os alunos tenham uma defasagem na sua aprendizagem, porque a gente consegue ver que os alunos ficam mais desinteressados, não ficam tão confortáveis naquele ambiente escolar. Mas aí, em resposta a isso, a gente tem que pensar em uma escola que acolha os estudantes, que entendam que, então, num espaço de recreio, a escola precisa dar os materiais que os estudantes necessitam para fazer brincadeiras, para estimularem outras áreas, e não só a retirada dos telefones dessa forma, sabe? Eu acredito que nós vivemos em um mundo hoje que é muito tecnológico. Desde as nossas relações interpessoais, no nosso meio de trabalho, todos os mundos são muito tecnológicos. E nós temos que ensinar para as nossas crianças a forma correta de utilizar essa ferramenta que a gente tem, que é uma ferramenta muito rica, tanto para pesquisa quanto para estudo. Então, eu acho que assim, nossas escolas têm que estar preparadas para esse novo momento. Nós temos que ter escolas, sim, com tecnologia, e que as crianças possam aprender a forma correta de manusear essa ferramenta tão importante. E eu acho que é por meio de formações dos professores, de formações das escolas, que muitas vezes dentro das nossas escolas do nosso estado a gente não consegue ter. Então, laboratórios de informática com a sua internet funcionando, nós não conseguimos ter esses espaços onde os alunos possam ir pesquisar um livro, por exemplo, uma biblioteca atualizada. Então, eu acho que as nossas escolas aqui do nosso estado, elas têm que ser, sim, atualizadas. A gente tem que pensar que hoje a gente tem a principal forma de ingresso dentro de uma faculdade é o Enem, é o vestibular, que são voltadas para as atualidades que a gente tem. Então, a gente não pode pensar também
em uma forma de aula para as nossas crianças, para os nossos estudantes, de uma forma que seja desatualizada, que a gente volte para aquela era dos livros desatualizados, dos livros didáticos, de uma didática desatualizada. A gente tem que pensar que os nossos estudantes têm que ir para a escola e têm que ficar interessados naquela aula. Eles têm que ver que aquilo lá, sim, dá futuro, que estar dentro da sala de aula é, sim, um espaço muito importante, junto com os colegas e tendo essas relações interpessoais durante o recreio. E eu acho que é mais nessa linha. Nós precisamos preparar as nossas escolas para que os nossos estudantes se sintam, sim, confortáveis dentro dela. E eu acho que essa lei vem de uma maneira muito boa, por um lado, porque é isso, nossos estudantes vão, sim, se tornar pessoas pensantes, pessoas críticas, sem ter o uso daquele aparelho dentro de sala de aula, mas a gente precisa também pautar essa questão, que as nossas escolas precisam, sim, ter esse meio digital, precisam ter uma internet que funcione, um laboratório de informática onde os alunos possam ir pesquisar, porque é isso, nós vivemos em um mundo muito tecnológico e as nossas crianças também precisam aprender a manusear essas ferramentas de uma forma correta. Acho que é mais esse o pensamento que a UBS tem, assim, o posicionamento em questão à lei. A gente entende que o uso dos telefones dá essa defasagem na nossa aprendizagem, mas que a gente precisa, sim, então, aprender a forma correta de manusear eles dentro desses espaços de aprendizagem e ir para fora dos muros das escolas também. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Agora nós vamos ouvir a senhora Alvete Passim Bedin, coordenadora do SINT. Ligou. Então, boa tarde a todos, todas. Cumprimentar a Paulinha, né? Eu acho que um tema tão pertinente, né, Paulinha? Conversava antes com o Oswaldir, preocupação do Conselho Estadual de Educação, de todas as redes, cumprimentar cada um em seu nome. E cumprimentar meus colegas do SINT aqui, né, que estão presentes. Você, né, quem hoje tirou o seu tempo para estar aqui, Wilsonei, né, representando a nossa deputada, que é da Comissão de Educação, acho que isso diz muito respeito também. E acho que quando a gente vê que essa lei, né, que é a Lei 15.100, né, de 2025, ela vem para, na verdade, para proibir o uso do telefone celular, porque tem claro do que acontece nas escolas, né? Então, acho que assim, a preocupação com a falta de concentração, com os momentos em que você precisa estar socializando com seus colegas, desde o recreio, a própria sala de aula, o desvio, né, da atenção, às vezes as conversas que até acabam criando competição, mas, por outro lado, nós temos que pensar que, mesmo que diga lá no parágrafo 1º, né, da lei, de que tem para usos pedagógicos, para momentos que o aluno precisa interagir, é liberado, nós precisamos preparar o nosso professor. O profissional da educação, ele precisa de formação para poder usar, né, para poder, nesses momentos, estar, inclusive, sabendo como atuar. Porque, quer dizer, colocar numa caixinha e tirar é muito preocupante. Eu tenho uma neta que está na fase, né? Os filhos já passaram na universidade, ela disse, ela ficou apavorada, desesperada. Ela dizia: como é que se faz isso se a gente sabe que tem aqueles momentos, inclusive, daí a preocupação que vinha. Se eu tenho um problema de saúde, eu preciso me comunicar com a família. Então, são várias questões que levou os jovens adolescentes a se preocupar com isso. Então, sem dúvida nenhuma, nós precisamos o quê? Investir, né? Nós precisamos investir em tecnologia, garantir internet de boa qualidade, especialmente as nossas escolas públicas, tanto da rede estadual como municipal. As escolas particulares, a gente sabe que às vezes tem uma estrutura melhor e consegue, mas precisamos investir para que a gente possa garantir que tenhamos, né, outras formas também, sem precisar utilizar o telefone celular. E que isso não, quer dizer, em primeiro lugar, deveria partir de uma discussão com a família, com a comunidade, com os estudantes, para daí você poder ouvir
e respeitar a posição deles. Mas foi uma lei, na verdade, que veio com uma imposição muito grande, e, embora ela abra, né, para que seja usado, né, nas questões pedagógicas, nos momentos em que você vai fazer uma pesquisa, um debate, ela causou esse impacto muito forte. Então, a nossa preocupação é essa, e eu vejo que nós precisamos, sim, né, continuar com essa discussão, acho que é fundamental, né, e nós, especialmente da rede estadual, né, Kênia, acho que temos esse olhar, os estudantes, né, cada uma que está aqui, de fazer com que isso possa ser aceito e possa ser respeitado, mas de uma forma de que não cause essa indignação e essa rejeição pela atitude e pela lei. Então, acho que é importante a gente debater e discutir aí. Eu vou ser um pouquinho objetivo, porque tem que conversar com o Simadon, tem que sair um pouquinho. Obrigada, mas está aqui o Vieira, o Alduir, a Catiane, meus 3 colegas, o Vieira do Educacional, o Alduir da Formação, a Catiane da Saúde do Trabalhador. Eles vão continuar aqui no debate. Muito, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Nós ouviremos agora senhora Daniele Samara Bessen, que é analista em pedagogia e representa nesta audiência o Ministério Público de Santa Catarina. Boa tarde. Então, boa tarde a todos os presentes. Eu cumprimento a deputada Paulinha pelo convite, pela oportunidade. Cumprimento também, lá na minha ponta, os 2 estudantes. Eu acho que o debate educacional ele não pode ser feito sem estudantes e sem professores. Vocês são a razão de ser da escola, então é muito bom ouvi-los e é muito bom tê-los aqui. O Ministério Público de Santa Catarina não trabalha para formular política pública, ele trabalha para acompanhar a sua implementação. A gente tem como missão constitucional a garantia do direito à educação, e cada vez mais nós temos entendido que o direito à educação não é só acesso, ele é acesso, permanência e garantia de aprendizagem. E acho que a gente tem falhado muito na garantia de aprendizagem. Se olharmos os resultados do último SAEB, de escolas públicas da Grande Florianópolis, a gente tem estudantes que zeraram na avaliação de matemática. Isso significa que concluíram a educação básica não sabendo o mínimo. Por isso que eu acho que esse debate sobre a restrição do uso das escolas de uso de celulares é bastante pertinente. A gente precisa discutir o que os adolescentes estão fazendo em sala de aula. E acho que essa restrição venha contribuir. Todos os estudos, inclusive estudos da Organização das Nações Unidas, têm apontado na direção da restrição. Então, acho que este deve ser um bom encaminhamento e uma boa possibilidade para a gente rever o que está sendo feito nas escolas. Concordo com o que eu esqueci teu nome, falou, de que não adianta fazer restrição se a gente não garantir outros espaços de convivência. E aí não é só o espaço do recreio, é também bibliotecas, laboratórios. Se a gente for ver os indicadores de infraestruturas das nossas escolas, eles ainda são muito precários. Nós tivemos uma reunião com uma professora de Tubarão, e a gente não conseguiu terminar a reunião com a professora porque a internet da escola não dava conta de uma ligação de vídeo. Então, acho que este debate ele tem que estar inserido num debate maior, de que é garantia do direito à educação com garantia da aprendizagem. E é para isso que a gente trabalha lá no Ministério Público de Santa Catarina e estamos sempre à disposição. Queria fazer também uma contribuição. Eu integro uma equipe técnica do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação. Então, nós damos o assessoramento técnico para as promotorias de justiça. E a gente tem acompanhado com muita preocupação os indicadores de adoecimento psíquico de crianças e adolescentes. Isso se manifesta pelos índices de suicídio e de automutilação. E acho que o uso do celular também contribui neste debate, que a gente faz lá no Integra, né, Marinês, deputada, de que a gente precisa saber o que os adolescentes fazem na internet também, porque isso tem causado adoecimento psíquico. E a gente parece que, às vezes, fecha os olhos para isso. Eu agradeço e o Ministério Público permanece à disposição. Obrigada. Obrigada, meu bem. Vamos ouvir agora o Natan, que é presidente da UCE e representa os estudantes universitários do Estado de Santa Catarina. Agora foi. Boa tarde, gente. Espero que estejam todos bem. Eu quero começar cumprimentando a mesa aqui em nome da deputada Paulinha,
agradecer pelo convite para a gente conseguir vir aqui formular esse debate. Eu acho que é de extrema importância a gente consolidar esse espaço de discussão, mas já começo fazendo a avaliação que eu acho e sinto a necessidade de que a gente expanda também esse local, né? Que a gente consiga organizar nas nossas regionais de educação essa discussão com os professores, com os demais estudantes, que a gente consiga, quem sabe, promover espaços em escolas para debater com os estudantes, professores, enfim, com todo o corpo que compõe a comunidade escolar. Queria, para dar continuidade nessa fala, acho que falar um pouco sobre o projeto de lei nacional que foi posto, né? Nós, enquanto movimento estudantil, assim como a Alvete apresentou aqui, sentimos que foi uma lei muito posta na nossa sociedade, que não passou por, de fato, uma discussão e um diálogo para entender e compreender como a lei afetaria os nossos estudantes, as nossas escolas e a educação a nível nacional. A gente compreende que é uma lei que vem muito de acordo com a realidade das nossas escolas, a gente vem enfrentando cada vez mais os nossos índices de educação baixando, a gente necessita consolidar uma política pública nacional de ampliação e de reformulação da nossa educação, e isso perpassa, inclusive, pelo Plano Nacional de Educação, quando a gente debate eles nas nossas conferências, mas em espaços como esse aqui também. Acho que quando a gente fala sobre o uso de celulares dentro das salas de aula, uma das coisas que a gente mais discute é a questão de saúde dos nossos jovens, né? É a saúde mental, é a saúde física, é a saúde social e por aí vai. Mas a gente não pode esquecer que o debate de saúde dos nossos jovens e da juventude e de estudantes não perpassa apenas pelo uso de celulares, mas pela sociedade onde eles estão inseridos, pelo contexto social onde eles estão inseridos. Então, para além de debater uma política que hoje é baseada na proibição do uso de celulares, é pensar políticas que garantam a inclusão de jovens em espaços da sociedade, como espaços de cultura, o cinema, o teatro, os espaços de aprendizado em escolas técnicas e por aí vai. Enfim, pensar diversos formatos de garantir isso, porque o bullying ele acontece por meio do uso da tecnologia, do aparelho celular, acontece. Mas ele acontece também dentro da sala de aula, ele acontece no recreio, quando os estudantes não estão com o celular, ele acontece na comunidade onde ele vive, e por aí vai. Então, pensar uma política, para além da proibição do uso de celulares, de integração desses jovens na nossa sociedade, precisa ser alinhada a esse projeto. Eu acho que o projeto de lei nacional que a gente tem hoje, ele é um projeto que não fala sobre como a gente faz essa implementação desse projeto de lei, deixa muito vago. E acho que a gente tem a missão de entender aqui no Estado de Santa Catarina como faz essa implementação, mas também a fiscalização. Eu acho que o Oswaldir, que está aqui, que é membro do Conselho Estadual de Educação, entende um pouco da realidade das nossas escolas aqui no Estado de Santa Catarina e a potência que é o Conselho Estadual para fazer essa fiscalização. Pensar essa rotina de proibição é pensar, principalmente, como a gente consegue assistir as escolas do nosso Estado. Não são todas as escolas que vão conseguir uma caixinha, né, deputada Paulinha? Acho que tu apresentou aqui o contexto de Bombinha, de outras cidades, a própria Daniela apresentou aqui, mas a gente tem escolas, que, como a Luísa mencionou aqui, que não tem internet de qualidade, que não tem uma biblioteca com livros atualizados, às vezes não tem nem um número mínimo de livros para dar conta de todos os estudantes. Então, pensar essa estrutura também ela é necessária. E pensar essa estrutura, inclusive, pensar a partir de tecnologias de inovação para as nossas escolas, que, por muitas das vezes, são feitas e construídas a partir de um aparelho celular. São vários os projetos de estudantes do Estado de Santa Catarina que desenvolvem aplicativos para o aparelho celular. São vários os projetos de controle e de manutenção da saúde que são desenvolvidos nas nossas escolas a partir de um aparelho celular. Então, é pensar como a gente consegue aplicar isso e introduzir. E, para não me estender tanto, eu acho que eu queria mencionar duas coisas aqui, né? Eu acho que o projeto, a nível nacional, ele trata de escolas públicas e escolas particulares. A realidade dessas escolas é totalmente diferente. Quando a gente entra numa escola pública que não tem um ar-condicionado, nós vivemos uma sauna de aula. Quando nós vamos numa escola pública que não tem livro atualizado, quando nós vamos numa escola pública onde o sistema de segurança ele é precário e qualquer um entra na escola, e quando a gente passa a entrar numa escola privada, particular, que para entrar tu precisa colocar o dedo para conseguir acessar a escola a partir da digital, ou quando a gente entra e tem uma tela plana de projeção, e não é um projetor que a gente tem que carregar da sala da direção para ir até a sala de aula, quando a gente percebe que
o laboratório de informática não são 10 computadores, mas são 10 salas de aula de laboratórios de informática, são realidades completamente diferentes. Então, pensar as distinções também das nossas escolas públicas e escolas particulares é necessária para que a gente tenha um projeto efetivo. E investir em educação, né? Eu acho que todos esses debates eles só acontecem, só conseguem ser feitos com qualidade se a gente tem, de fato, um investimento. Para concluir, 30 segundos. Para tudo isso que a gente debateu aqui, discute nessa mesa aqui, eu acho que precisa falar de educação. Não tem como debater segurança nas escolas, políticas públicas de saúde e garantia de acesso à educação se a gente não falar de investimento. Então, acho que partir do princípio de que a gente precisa ampliar os nossos recursos para a educação no estado de Santa Catarina é também debater a regulamentação do uso de celulares e não a proibição do uso de celulares em sala de aula. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, querido. Pessoal, eu quero também, antes de passar a palavra para o próximo orador da mesa, quero avisar os que estão presentes que quem quiser se inscrever para falar, tão logo a mesa aqui conclua, por favor, é só levantar a mão e conversar com a Maiara e com a Laura, que são nossas servidoras aqui da casa, elas estão à disposição para organizar a inscrição de vocês, tá bom? Vamos ouvir agora a Marinês, que representa aqui a supervisora de políticas públicas de educação da FECAM. Oi. Eu quero cumprimentar a todos e todas, mas eu dou início cumprimentando a deputada Paulinha, que nos honra com esse momento de discussão e debate que nos é muito caro na educação, no processo de trabalhar com políticas públicas na educação. Eu queria parabenizar também a deputada pela PL 34, que isso faz toda a diferença. Política pública nasce do local de onde a gente está inserido, e isso faz todo sentido para nós. Eu queria dizer que a Luísa e o Natan estão de parabéns, os demais também, mas nos deixa muito emocionado ver a clareza que vocês têm do que representa esse momento, né? E dizer para vocês que nós acreditamos que o celular na escola nunca foi uma boa ideia, porque a gente sabe que nós, adultos, já nos dispersamos, quiçá as nossas crianças. Então, isso é uma prática que foi avançando, que foi evoluindo, que nós percebemos que isso estava sendo muito prejudicial para as crianças dentro da sala de aula e, digo mais, para os universitários também dentro da sala de aula. É horrível dar aula para profissional, para universitários que estão com o celular na mão. Isso eu já vivi isso com experiência prática. Eu queria dizer que tirar o celular ou não deixar eles usarem dentro da sala de aula faz todo sentido, porém, nós não podemos afastá-los das tecnologias digitais. Então, isso é algo que você pontuou, Luísa, e que faz todo sentido também. Então, não precisa ser um laboratório de informática, mas podemos aproximar as crianças de forma adequada do uso dessas tecnologias. Porque nós proibirmos eles de estarem usando essa tecnologia, terão outras tecnologias que eles vão utilizar também. Então, e a gente sabe que quando a gente proíbe, não dá certo. Então, o que a gente tem que fazer com eles? Conversar. O diálogo é a melhor resposta das crianças. E quem disse que eles não são capazes de discernir se aquilo é bom para eles ou não? Dependendo da idade, a gente sabe que eles são capazes de tomar decisões. Então, fazer acordos. Como eu represento as redes municipais de educação, eu diria para vocês que as escolas elas têm que ter autonomia para a tomada de decisão delas. É proibido utilizar o celular dentro da sala de aula? Sim. Então, vamos fazer o debate dentro das escolas, promover na escola, no chão da escola, junto com o professor, para ele também entender que aquele uso que não pode ser abrir exceção dentro da sala de aula. Isso é algo que a gente tem em mente, né? Então, como você está fazendo aqui uma consulta pública,
Podemos fazer uma consulta pública nas escolas também, conforme você falou, Natan. E conversar com as crianças, com os adolescentes, porque é lá que eles conseguem tomar decisão, porque eles têm que ser responsáveis pela tomada de decisão deles também. Então, a gente está educando quando a gente leva esse debate para eles. Então, era isso que nós gostaríamos de dizer, e que nada melhor que um bom debate, e isso estimula, e o processo cognitivo deles aflora, quando eles dizem, eu decidi que eu não quero usar o meu celular na sala de aula, porque não é bom para mim, nem para os meus coleguinhas. Então, é essa a nossa proposta, nosso momento de fala. Obrigada. Obrigada, Marinês. Ouvimos agora o Eduardo Gutierrez, que é secretário adjunto de Educação da cidade de Florianópolis, representando também demais secretários municipais de educação. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar inicialmente todos os meus colegas aqui dessa mesa, mas faço um cumprimento muito especial, pedindo licença aos demais, à deputada Paulinha, que tem se destacado e tem feito um trabalho muito forte voltado à educação, né? Não só dos municípios, mas de todo o estado de Santa Catarina, e vem se demonstrando ser uma das deputadas mais atuantes na temática de educação, e me entristece talvez ver essa casa não tão cheia hoje, mas saber que a deputada Paulinha vem fortalecendo os debates voltados à educação. São debates transversais e importantes que trazem a aprendizagem lá no final do dia para os nossos estudantes. Então fica a nossa admiração, deputada, nosso reconhecimento. Nós estamos aqui com um grupo grande da Secretaria de Educação de Florianópolis justamente para demonstrar e reconhecer esse compromisso da deputada com a educação em Santa Catarina. Esse é um momento muito importante. A nossa fala, ela vem, eu acho que parte do princípio da fala de todos os demais colegas aqui. Eu vejo que nós temos muitas convergências nas falas. Eu não vejo ninguém aqui fazer algum debate ou fazer alguma fala contra o uso de tecnologia nas nossas unidades educativas. Mas eu vejo que a gente tem diversos pontos de vista aqui, que lá no final, né, depois dessas audiências, depois da audiência pública e todo o debate que vai acontecer no Parlamento Catarinense, a gente vai ter uma oportunidade ímpar, talvez, de corrigir eventuais não observações trazidas na legislação federal, e Santa Catarina talvez vai servir de exemplo para todos os estados do Brasil, trazendo essa política, né, do uso dos celulares, de tecnologia nas salas de aula, de uma forma e de um olhar diferente, levando um pouco desse debate para as nossas unidades, levando um pouco desse debate para os contextos locais e regionais de cada região do nosso estado de Santa Catarina. Nós temos hoje uma política muito forte nacional de educação digital, uma lei recente que foi aprovada também no Congresso Nacional. Nós temos a BNCC Computação também, que traz essa discussão para a educação. E eu acho que essa legislação, claro que ela vem pensada e ela vem trazendo reflexões justamente para o bom uso da tecnologia nas salas de aula. Bom uso da tecnologia nos espaços educativos. Ninguém aqui é contra hoje o uso de celular. De fato, o celular está aqui, eu estou recebendo um monte de mensagens, assim como a deputada falou, e a gente fica disperso. A gente sabe que esse uso indevido da tecnologia nos espaços educativos, ele causa um prejuízo muito grande. Eu digo por mim, no meu ambiente de trabalho, porque a gente vai recebendo demandas, a gente vai olhando o celular, e se a gente não olhar, a gente perde uma atenção numa pessoa que a gente está conversando, uma pessoa que a gente está atendendo. E, então, o debate ele é muito importante e traz para as unidades educativas, traz para as redes de ensino, traz para todos esses contextos. Aqui a gente tem Ministério Público, Secretaria de Estado, as uniões de estudantes, que são muito importantes, trazem uma reflexão muito importante da visão dos estudantes para essa temática. Então, a gente vê como extrema importância o aperfeiçoamento desse debate, daquilo que foi aprovado a nível federal. E eu tive a oportunidade, junto com a nossa ex-secretária, a professora Fabrícia, secretária também de Educação de Florianópolis, a gente participou de algumas discussões com o deputado federal Renan Ferreirinha, que foi o relator, né, que foi o autor dessa legislação, em reuniões no Conselho de Secretários de Educação de Capitais, e lá a gente conseguiu ver também a ampliação desse debate. A legislação, no início, ela veio com uma temática muito forte, muito mais rígida daquilo que foi aprovado no Congresso Nacional. E lá no Congresso, com muito diálogo, a gente viu que essa lei permitiu que os contextos locais fossem considerados. E eu acho que a deputada Paulinha traz esse debate para o Estado de Santa Catarina para justamente a gente trazer para o contexto de Santa Catarina esse debate que é muito importante. Um Estado que é muito pujante na área de tecnologia. Falando para Florianópolis especificamente, é uma cidade que a tecnologia, né, é talvez o motor, junto com o turismo, né, que eleva os índices de Florianópolis para essa temática. E a gente não poderia dizer tão somente que nós somos contra o uso de celular nas unidades educativas. Nós vamos
aperfeiçoar. Vamos pensar como esse uso é importante e como é que a gente consegue pensar para fins pedagógicos a utilização de celulares. Então, para finalizar, mais uma vez, cumprimentar a deputada Paulinha por abrir esse debate, por ampliar esse debate no Estado de Santa Catarina. E eu tenho certeza que com a sua liderança, né, com a sua preocupação com a educação, a gente consegue levar esse debate a nível nacional, né, trazendo Santa Catarina na vanguarda, como sempre. Um grande abraço a todos. Obrigado, Eduardo. Nós vamos ouvir agora a Kênia, que é a diretora de ensino da Secretaria Estadual de Educação. A gente já esteve conversando sobre isso no começo do ano, né, Kênia? Verdade. Logo que saiu, né, a lei, a deputada Paulinha teve lá para a gente conversar um pouquinho. Então, quero saudar a todos, né? A equipe de ensino da Secretaria de Estado da Educação, que está aqui, a gente veio junto, já que é para falar em estratégias, a gente traz a equipe inteira, né? Então, a gente trouxe a equipe da Diretoria de Ensino, e quero saudar a todos os estudantes ali. É bom a gente ter uma discussão estudantes, né? Muito importante. E sabe o que eu fico pensando? Que pena que a gente tem que implementar uma lei para falar sobre o uso do celular, né? Assim, poxa, é algo que a gente vivencia. E aí, dentro da nossa escola, a gente tem que proibir, né? Porque era para ter fins pedagógicos realmente. Tudo é escola. A escola é fim pedagógico, né? A gente tem uma escola para fim pedagógico. A interação entre o celular, ela tem que ocorrer em casa. Na escola, a gente precisa o quê? Pelo celular, né? Eu estou falando. E na escola a gente tem que ter interação entre os pares, a gente tem que ter a conversa. Quando a gente fica lá na sala de aula, no celular, na hora do recreio, a gente não tem essa troca. A gente tem essa troca. Eu lembro quando a lei foi implementada e eu cheguei em casa e o meu filho assim para mim, mãe, Secretaria de Educação proibiu o uso do celular. Daí eu disse, tá, e aí? E agora? Ele disse, eu achei bom, hoje no recreio todo mundo conversou e todo mundo achou que era legal. E o que vocês fizeram no recreio? A gente foi jogar ping-pong. E aí eu perguntei, todo mundo jogava ping-pong? Não. A gente ficava lá no celular e meia dúzia jogava. E teve fila no ping-pong, ele falou. Mãe, hoje teve fila no ping-pong. Então, para a gente lembrar de que essas interações têm que acontecer dentro da escola, né? Então, quando eles falam ali da proibição, ele não está proibido. O Conselho Estadual de Educação ele emitiu até uma nota técnica, né? Eu vou citar aqui a nota técnica, que exceções são permitidas. Utilizações para fins didáticos e pedagógicos. Situações de emergência, a garantia da acessibilidade. Então, nessa nota técnica, a gente diz que ele é permitido, mas nessas situações. Agora, o que eu penso que a gente precisa? De informação. Eu acho que está faltando informação referente à implementação dessa lei. Assim que a gente recebeu a lei, a gente encaminhou a nota técnica do Conselho Estadual de Educação às escolas e a gente reuniu os nossos coordenadores e falamos, reúnam os gestores, reúnam a equipe da escola e falem sobre um pouquinho essa lei, discutam sobre isso e levem informações. Acho que a família precisa de informações. O pai precisa saber, e a mãe, e a família, por que a gente está brigando contra isso, contra o não uso do celular. O que a gente quer em relação a isso? A escola precisa retomar aquilo que está perdido. O resgate às brincadeiras, o resgate ao diálogo, o resgate à conversa, ao olhar o outro, a entender o outro de outra forma. Então, é isso que a gente vem colocar. E que bom que a gente possa discutir sobre isso. Mas que bom que a gente vai ter que levar para dentro da escola essa discussão também, assim como eles falaram. A gente tem que levar, claro que tem. Mas a gente tem que saber o que está sendo proibido. Porque quando a gente fala, e o meu filho chegou em casa dizendo que proibiu, vem dizendo, não é isso. Pode utilizar as tecnologias, sim, mas de outra maneira de que não estava sendo utilizada. Então, só para a gente estar resgatando sempre isso. Certo? É isso. Tudo bem. Obrigado, Kênia. Nós, por último, aqui na mesa, vamos ouvir as sábias palavras do Oswaldir Ramos, presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Com Vossa Excelência agora, professor. Boa tarde.
deputada me assustou, né, com sábias palavras. Eu botei pressão, viu? Quero, de uma forma muito respeitosa, cumprimentar a deputada Paulinha. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar aqui, atendendo esse seu convite para esta audiência pública. Deputada Paulinha, recentemente, inclusive, isso demonstra o quanto ela se dedica à educação. Ela, recentemente, foi homenageada pelo Conselho Estadual de Educação, com o diploma de mérito educacional. E fico também bastante alegre com essa proposta da PL. Porque é mais um instrumento, a exemplo da nota técnica do Conselho, que vem em socorro de orientação em relação à utilização dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar. E vou até lhe fazer uma sugestão já de pronto, professora, ou deputada. Acho que nós temos que revogar aquela lei de 2008 do Estado de Santa Catarina, em que ela proíbe a utilização do aparelho eletrônico, do celular em sala de aula. Inclusive, o Conselho Estadual de Educação tem um parecer que recomenda a revogação desta lei. E este PL, quem sabe, poderia, fica aí para a sua sugestão em relação a isso. Florianópolis deu um exemplo muito bom, né? Ele tem a lei de inclusão digital no ambiente escolar. A exemplo da lei federal. E nós, no Conselho Estadual de Educação, ontem à tarde, eu ainda estava lá trabalhando um texto que nós estamos trabalhando para o Conselho Estadual também ter uma resolução que trate da inclusão digital no ambiente escolar. Ontem até finalizamos uma primeira minuta e vamos agora discutir um pouquinho com o relator e, enfim, com a comissão do Conselho. Mas, Luísa, eu tive que lembrar do Tom Jobim para poder marcar o teu nome. Você foi muito feliz quando você abordou a questão da estrutura das escolas, né? Hoje, quando você estava falando, eu estava pensando em escola em tempo integral. E a dificuldade que nós temos dentro do ambiente escolar é muito grande para atender todo esse anseio dos nossos estudantes. No Natan, nós temos um amigo em comum, que você já deve imaginar quem é, que um dia eu era meio que tutor dele, sabe? Sabe aquele menino que vai para a escola e o cidadão fica perto, assim, vai para a escola. E eu encontrei com ele aqui no centro, e eu assim, o que estás fazendo aqui? Não é horário da tua universidade? Ele disse, não, estou indo para lá. Aí eu assim, como assim? E o material? Ele pega, põe a mão no bolso e diz assim para mim, o meu material está aqui. E assim, é verdade. É verdade. Então, eu imagino que numa universidade, ou a exemplo do ensino médio, seja mesmo difícil, seja muito difícil, porque não só o estudante, todos nós hoje não conseguimos mais ficar sem um aparelho, que não é mais um aparelho celular. Nós continuamos a falar em aparelho celular, mas não existe mais aparelho celular. Nós estamos com um computador na mão, que ele também fala, né? A gente também fala com ele. Então, essa questão da utilização do aparelho eletrônico em sala de aula, eu acho que ela já está, com toda certeza, equacionada. Todos nós sabemos que é importante, mas nós todos também sabemos que precisa regrar. Essa que é a grande questão. O Conselho Estadual de Educação, ele se manifestou já de pronto, quando a lei federal foi sancionada, que não é uma proposta nova. Se a memória não me falha, essa lei já tramita no Congresso Nacional desde 2015. Então, ela foi aprovada e foi sancionada agora, no início do ano, pela Presidência da República. O Conselho Estadual de Educação imediatamente entendeu
que deveria fazer alguma orientação, fez a nota técnica, fomos para as redes sociais, enfim, para tentar colaborar. A exemplo do PL, ele vem também para colaborar. E esta lei, por mais que a gente pense que existe proibição, não existe proibição alguma. A questão é que nós precisamos, definitivamente, dar também uma segurança para o professor. Eu, sinceramente, acho tão difícil, professor, o estudante, ele, muitas das vezes, ele se arvora contra a autoridade do professor e o professor fica indefeso. Esta lei, ela traz essa proteção. E o professor também não se defende só do estudante, né? Dos pais, né? Tem pai, tem mãe, que fica mandando mensagem o tempo inteiro para os filhos, por ansiedade, enfim. A segurança é algo que nos deixa o tempo inteiro apavorados. É compreensível de uma... Por favor, vamos postergar o tempo aí em cima, meninos. É compreensível de certa forma, mas nós também temos que entender que este estudante está com a escola, está com o professor. Então, pode, se é uma situação de emergência, tem o telefone da escola, tem a forma de se comunicar. Mas, fundamentalmente, eu posso falar com toda a propriedade, nós entendemos que essa lei que vem a disciplinar a utilização desses equipamentos eletrônicos, o Conselho aprovou e entende que ela é pertinente, mas, indiscutivelmente, nós precisamos diálogo da escola com os estudantes. E, para encerrar, ainda há pouco eu comentei isso, a escola não pode tomar nenhuma decisão sem levar ao conhecimento e conversar com os pais. Botar numa caixinha, botar aqui, pegou o estudante com o celular na mão, agora só vou entregar para o teu pai. Não, não é assim. Eu acho que nós não podemos tomar algumas atitudes sem que a família ou o responsável saiba efetivamente qual é a regra daquela instituição. E a escola tem autonomia para isso. Nós, no Conselho Estadual da Educação, aquilo que nós mais batemos na tecla, a escola tem autonomia. Ela põe no seu projeto pedagógico o seu regramento. E o estudante, se for de uma escola privada, ô Natan, ele que escolhe a outra escola. Simples assim. E a escola pública vai ter, sim, que colocar a regra do jogo para que todos, efetivamente, também tenham conhecimento. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Nós temos, por hora, 2 inscritos. E antes que eu os chame, quero fazer primeiro um registro aqui para vocês que me faltou por recomendação da minha... O professor está pedindo inscrição, meninas. A minha fala. Hoje, por acaso, exatamente no dia de hoje, é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Veja só. No ano passado, gente, aqui nós registramos 7.719 ocorrências de violências em escolas estaduais, ao longo do exercício. O maior percentual, evidente, relacionado à violência física, mas também seguido de violência verbal e prática do bullying. E a questão dos celulares, do uso dos celulares, também está muito atrelada a isso, no deslocamento do convívio social do aluno nesse período. E muito bem dito aqui pelo professor, eu quero só fazer essa fala, porque quem for se inscrever, e depois a mesa, se quiser replicar, eu gostaria muitíssimo, embora nós sejamos um grupo miúdo, eu já falei isso aqui para os meus colegas, a gente marca audiência pública porque tem que marcar para ouvir a sociedade, mas nós estamos fazendo errado. O parlamento não pode se limitar para manobrar a sua opinião apenas nas audiências públicas formais que acontecem aqui. Nós temos uma vantagem, a gente sempre consegue autoridades de órgãos relevantes que falam em nome de grandes grupos, mas a gente está muito deslocado. E não é só porque o horário é indevido. A gente não consegue, por exemplo, se organizar para pactuar
com um grupo de escolas, por exemplo, e transmitir no mesmo horário de forma virtual para que os alunos possam acompanhar uma audiência como essa, os professores, todos sotejados de compromisso, né? Mas pontuo isso para dizer para vocês do que eu reuni aqui, de algumas falas que convergem. Eu penso, Kênia, tu é a maior autoridade dessa mesa, porque só tu que tem poder de executar alguma coisa em termos de Estado, aqui nós somos só conselheiros. Uma ideia bacana seria a gente promover, de repente, estabelecer um rito mesmo, um prazo, um período, para que cada escola fizesse uma reunião com seus alunos, com a APP, com pais. E me ocorreu uma ideia para estimular os alunos, Marinês, de repente a gente lançar uma espécie de concurso e deixasse os alunos apresentarem ideias e aplicar essas ideias da restrição do uso celular e a gente monitorar isso, acompanhar essas ideias que forem elegíveis nas escolas e o resultado fático do processo. Bom, a restrição na minha escola, nós, os alunos, vamos assumir o compromisso de ninguém tirar da mochila o telefone, ponto. Não, na nossa escola, nós não vamos mais levar o celular. Bom, na nossa escola, nós vamos usar a caixinha. Na outra, nós vamos... Enfim, que cada escola pudesse criar o seu modelo e se pudesse haver um acompanhamento científico mesmo, acadêmico. Nós somos muito ruins, as nossas universidades são excepcionais, mas nós somos muito ruins em produzir estudos acadêmicos de temas com profundidade. Eu estou te falando isso porque eu advogo por diversas causas. A gente está pendurado na cannabis medicinal até hoje porque a gente não tem convergência dos estudos que são feitos nessa pauta com a realidade fática das pessoas. Então, de repente, a gente promover um concurso mesmo, algo que mobilizasse os estudantes, a comunidade escolar, e que cada um pudesse apresentar alguma iniciativa da questão da restrição e uso, encerrando com um seminário de boas práticas para abrir o ano letivo próximo, enfim, pensar algo que, durante esse exercício, a gente pudesse mobilizar a comunidade escolar e premiar a comunidade escolar que tivesse o melhor desempenho nesse sentido. Eu não vejo outra maneira de a gente conseguir engajar os estudantes para esse processo que não seja permitindo que eles tenham uma participação mais efetiva, né? Mas, enfim, o que eu quero que vocês se concentrem, gente, nós temos duas alternativas. Ou a gente vai continuar assim, fazendo de conta que dá e fazendo de conta que não dá, essa lei aí de qualquer jeito, para daqui a pouco, daqui a alguns anos, o Ministério Público se obrigar a notificar quem não cumpre a lei e criar um embaraço, ou nós vamos achar o melhor caminho para Santa Catarina, que, em meu ver, também está muito claro isso, a restrição ela tem que ser distinta conforme a faixa etária. Educação infantil e ensino fundamental, eu, mãe, pessoa, entusiasta da educação, sou absolutamente, terminantemente contra. Ferramentas tecnológicas podem ser aplicadas de outra maneira, com os professores nas salas de aula, nos ambientes de tecnologia compartilhados. Ensino médio não dá para tratar da mesma maneira. Ensino universitário, menos ainda. Então, eu penso que a gente tem que organizar esse tempo e esse espaço do telefone na vida do aluno, de acordo também com a faixa etária. E é muito importante dizer, assim, se nós não chegarmos à conclusão para o ano que vem, para um regramento, nós vamos continuar com isso, com o professor sendo também violado nos seus direitos, pela má orientação que, às vezes, o aluno recebe de casa, gente. E, poxa, o professor dizer, guarda o teu telefone. Não guardo. Não guardo, eu vou usar e pronto. O professor vai fazer o quê? Né? E ele não tem, vai se amparar, não. A lei é um bom instrumento para o começo, mas ela não é o fim. A gente tem que ter resguardadas e protegidas as competências individuais, os PPPs que as escolas todo ano têm que organizar,
convergidos, claro, com pais e alunos, mas nós temos que ter um mínimo de rito e de regramento para isso, no meu ponto de vista. E é sobre isso essa audiência, a gente construir um caminho, né, para essa finalidade. Eu passo a palavra agora para o Gustavo Koch, que é o nosso primeiro inscrito, por até 3 minutos, tá, Gustavo? E, em seguida, logo depois do Gustavo, nós vamos ouvir a Mona Lisa Toninho. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Koch Andreoli, sou presidente do Grêmio, do Instituto Estadual de Educação. Queria saudar todo mundo. Boa tarde, gente. Melhorou? Ok. Como Grêmio, a gente se torna uma ferramenta de contato entre os alunos e a direção, certo? Já criamos reuniões, já tivemos conversas, rodas de conversas, pautas, para trazer tanto a realidade dos estudantes quanto a realidade da direção, dos professores, para a gente tornar isso um contato melhor, certo? Como Grêmio, a gente teve esse tipo de debate e tanto da opinião dos estudantes quanto dos professores, a gente chegou em algumas opiniões em comum. O celular, a gente costuma ver ele como um mal, mas ele não é exatamente um mal. Ele é mal utilizado ou usado excessivamente, e aí sim se torna um problema para nós como estudantes ou os professores. Na opinião com os alunos, do que a gente discutiu em reuniões, na verdade a gente deveria adaptar a educação brasileira para trazer o aparelho celular, um computador, um laptop, um tablet para a educação. A gente tem que pensar não no retrocesso, eu não diria uma proibição, como a gente está dizendo, escutando bastante essa palavra, mas sim uma restrição dura que a gente está tendo e que a gente poderia ter uma visibilidade melhor para trazer isso para a educação. Adaptar a aula de um professor a trazer o celular, a fazer uma pesquisa dentro de sala de aula, a gente poder organizar isso para ter um foco melhor. Afinal, é a realidade que a gente tem dentro de casa, é a realidade que a gente tem na rua, é a realidade que a gente tem na internet, vendo todo dia, em qualquer lugar. Como vocês mesmos comentaram, a gente costuma ter o computador na mão, ter o celular na mão, e como você comentou, o aluno que te disse, esse é meu material. Essa é a realidade que a gente está tendo. Então, ao invés de pensar numa lei que visa a proibição disso, a gente adaptar essa realidade para ter um foco progressista na educação brasileira. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada, querido. Agora, a gente ouve a Mona Lisa. Boa tarde a todos. Parabéns pela preposição, doutora Paulinha. Eu sou mãe, tenho um pequeno de 10 anos e concordo, e gostei muito da fala da Marinice, quando fala, né, sobre essa questão de nós precisamos discutir de que modo usar essa tecnologia. E eu entendo que falar sobre isso é o caminho em sala, né? Nós precisamos trazer consciência. Proibição não funciona, ainda mais para os adolescentes, certo? Agora, algo, deputada Paulinha, que me preocupa muito e que eu não ouvi falar aqui, é a questão da segurança em sala de aula. Nós tivemos e temos no Brasil todo muitos relatos de questões relacionadas à ideologia de gênero, abuso infantil em sala de aula e uma infinidade de outras coisas que esses pais só tiveram consciência graças ao uso do celular. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos a proibição, né? Veio uma lei recente proibindo, mas a grande maioria das escolas tem câmeras em sala de aula. Então, um pai consegue pedir essas imagens se o filho chegar e dizer que foi abusado, o professor passou a mão, ou o professor falou algo que não devia. E no Brasil, como fica essa questão? Então, entendo que precisamos regrar o uso, entendo que quando o celular não está, o filho se torna mais criativo, mais disposto. Me ajuda até a fazer comida. Mãe, posso colocar a mesa para você? Se eu deixar o celular perto, isso não vai acontecer. Então, entendo da qualidade do ensino quando você restringe o uso do celular. Mas eu acredito que esse celular não pode ir para uma caixinha, ele não pode ir para o armário. Ele deve ficar na mochila, ele deve ser de posse do aluno, porque se ele precisar, ele tem que ter a mão, enquanto nós não temos resposta ou respaldo da segurança pública para garantir que essas crianças estarão bem em sala de aula.
No ano passado, deputada, eu tenho uma página que se chama Direito a Florianópolis, onde eu comecei a receber inúmeras denúncias sobre as questões escolares. E no ano passado eu recebi uma denúncia de uma escola estadual aqui, onde as alunas foram 16 boletins de ocorrência de abuso de um professor, que nós conseguimos afastar. E eu só pude ter noção e dimensão do que aquelas meninas estavam passando, porque uma delas gravou a conversa em sala de aula, quando elas começaram a relatar para a diretora o que havia acontecido, e ela gritava muito, e ela dizia: você não fez nada, eu disse que ele passava a mão no meu pescoço, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Então, quer dizer, quando eu vejo esse tipo de debate nas redes sociais, eu vejo essa questão dos pais muito preocupados com a segurança. Então, quando a gente garante segurança, acho que a gente pode restringir o uso, mas não retirar a posse. Muito obrigada. Obrigada pela tua contribuição. E, de fato, é um tema que perpassa na cabeça de muitos pais. Tá? Vou te dizer que, quando a gente levanta um tema, ele se abre com muitos horizontes, né? O que eu tenho dito para os meus amigos, nós temos que começar a nos desarmar e desideologizar questões que interessam a toda a sociedade. Nós não podemos mais segregar a educação brasileira, a educação catarinense, da educação da direita ou da esquerda, no meu ponto de vista. Porque um professor que age de forma agressiva ou toma uma atitude como essa pessoa pode ter certeza absoluta que isso aí não é coisa nem de direita nem de esquerda, é coisa de uma pessoa doente, que precisa ser tratada. E a gente, embora a questão da segurança na restrição do uso do telefone celular é uma preocupação vívida dos pais, mas eu penso que a gente não pode continuar nos enquadrando nessa ou naquela caixa, porque o que se trata é isso, da proteção, evidente, mas do desenvolvimento dos nossos filhos. Como fazer? Como a escola... como construir consciência, que essa é a vontade de todos. A ideia da caixinha é o caos, é o fim da linha, é quando o diálogo não funciona. O ideal seria isso, que aquela criança que leva o telefone saiba que em temperatura e clima normais, aquele telefone tem que ficar na mochila e ponto. Mas também há muitos casos, é o relato que a gente vê, do desacordo de um aluno que acaba provocando a autoridade do professor, né, por sua vez. Mas, enfim, é um debate bem interessante. Nós vamos ouvir agora o professor Vieira, que merece o nosso aplauso, só porque ele é sempre presente, além de tudo, porque ele sempre está presente nas nossas audiências, nunca deixa de vir, né, Vieira? É isso. E na fala do Vieira, nós encerramos as inscrições, tá, gente? Obrigado. Mas, antes de encerrar a audiência, nós queremos ouvir a representante da Secretaria de Estado, se, de repente, ela vai propor algo diferente aí para a gente promover debates nas escolas. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, saudar a deputada Paulinha e agradecer por esse debate e dizer que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras da educação, o nosso compromisso é com a educação. E nós, primeira questão aqui, com todo o respeito, nós temos que tratar essas questões que foram colocadas aqui como exceções. Isso não é norma, né? Dessas questões que acontecem e que nós somos totalmente contrários e favoráveis que sejam investigadas e que possamos tomar todas as medidas possíveis para evitá-las. Mas para dizer que os trabalhadores e trabalhadoras da educação têm sua formação como qualquer outra profissão nesse país. E se eles têm essa formação, também deve ser respeitada a sua questão técnica para estar na sala de aula. Por isso que nós sempre exigimos que tenha concurso público e que tenha formação continuada. A questão da proibição. Se nós pegarmos a lei nacional, a 15.100, nós vamos perceber que é só no início que ela diz proibição, depois coloca exceções. Está lá no parecer, Valdir. Se nós pegarmos a lei 14.363
que foi o Antônio Aguiar, que fez esse debate. Eu estive aqui fazendo um debate aqui nessa mesma casa sobre a proibição. Ela traz apenas um artigo, proibição, tá? E não diz como fazer. A lei federal, ela é bem vista. Nós temos pesquisa na Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, ela é bem vista pelos professores. Ela é bem vista. Por quê? Porque, de modo geral, a sociedade, ela visa a questão da proibição. Está aí o exemplo em vários países do mundo sobre isso. E quem assistiu àquela minissérie Adolescência, que está na Netflix, vai perceber isso, e esse debate está muito latente hoje sobre a questão do celular. Então, só que nós não podemos ficar apenas no senso comum e trabalhar como se o professor fosse o único responsável por todas as mazelas que acontecem na educação. Então, nós temos que começar a discutir, porque a principal justificativa dessa lei é proteger as crianças e os adolescentes do impacto para a sua saúde física e mental, que tem questões científicas que provam essa discussão. Mas esse é o desafio. Como vamos fazer na escola para ajustar isso? Para nós, a solução é investir na formação dos professores, remunerar esse professor de forma adequada, para que esse professor possa ser o intermediário para o uso inteligente e interessante das tecnologias. Nós devemos fazer o debate com a base. Não dá para fazer leis vinda de cima para baixo. Temos que começar na base a fazer esse debate. É essa a solução. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Assim, ó, dizer uma coisa, sabe que quando nós já não temos mais inscritos, vou passar para ti, tá? Para te dizer o que tu acha que dá de nós fazer aí junto. Fazer um brick com os alunos, com os estudantes, botar todo mundo a conversar de fato. Mas sabe que quando a gente provoca o tema de tudo, a gente ouviu pais preocupados com a segurança dos filhos, filhos extremamente dependentes da presença e do convívio e do contato com os pais, o que também fragiliza a formação da criança, porque ela, em algum momento, pelo menos na escola, essa criança precisa ter um momento só dela, que não seja todo ele monitorado. E eu falo para vocês que quando fui prefeita, eu tive o privilégio de conviver com a educação sob vários aspectos, né? A gente trazer, eu não preciso, isso não é novidade para ninguém que é da pauta da educação. Você envolver um pai e uma mãe numa discussão escolar de um filho meu Deus, é um trauma. A gente tomou como medida a entrega do material e o uniforme, material escolar e o uniforme, ele só podia ser entregue nas escolas de ensino fundamental para os pais, para que, pelo menos um dia no ano, na vida, esse pai fosse à escola, e nós marcávamos os eventos à noite, naturalmente, para que não se conflitasse, para a gente poder ter o pai. Ou é esses, ou é aqueles 10% de pais que brigam por tudo, e que o filho sempre tem razão e que são super protetores, e que, eventualmente, vão para a escola até para bater no professor, se for o caso. A maioria das pessoas vai se afastando ao longo do tempo da escola e entrega o filho na escola e pega no fim do dia, e a escola que se vire. Se o filho fez lição, ou se não fez, se aprendeu, ou se não aprendeu. Pais e mães estão muito ocupados, muito dispersos. O nosso problema da educação brasileira, no meu ponto de vista, é um problema familiar, de sociedade, da importância que a educação ocupa na vida de pais e mães. Isso tem muito a ver com essa questão do regramento. O filho que o professor chega e diz: querido, o telefone é para ficar na mochila, tá? Tem aquele que vira para o professor e diz: tá bom, professora. E tem aquele que quer provocar a professora e desafiá-la, porque esta educação que é para ser a do lar está faltando em algum tempo. E a gente precisa ter coragem de fazer essa discussão, para parar de ficar imputando a culpa para lá ou para cá. Quando a gente fez essa discussão, também tinha gente que dizia, alunos que disseram assim: tudo bem, Paulinha, tudo bem, deputada, nós não vamos mais usar o telefone, mas o meu professor também, ele passa um exercício para nós fazer, meu professor de educação física, eu me lembro dessa,
Ele joga uma bola para nós brincar, ele senta na cadeira e fica 50 minutos no telefone celular. Então, proíbe para o professor também, não é só para nós. E é isso. E a gente tem milhares de exceções, mas, majoritariamente, a gente tem grandes educadores e educadoras levando essas escolas aí à frente, né? Por isso, o que eu quero deixar final aqui de provocação, tu escutaste o que essas crianças pediram, né? Esses jovens, né? Criança, eu digo porque eu tenho idade para ser mãe dos dois, e é corroborada pela Marinês, por todos que estão aqui, pelo Ministério Público, pelo Eduardo. Eu, honestamente, gostaria muitíssimo que a Secretaria de Educação nos patrocinasse, a educação que é tão viva, cheia de ideias, uma orientação pessoal nas escolas. A partir do mês de julho, que seja, no segundo semestre, vamos lançar aqui uma programação para que cada escola faça o debate com seus alunos, vamos promover um concurso, vamos premiar a melhor iniciativa de restrição compartida do celular, enfim. Tu achas que rola um negócio desse, amiga? O que tu me diz? Ela está inventando coisa para mim. Ela foi, esses dias ela foi, logo que saiu ali, ela foi lá, nós ficamos quase 1h30 conversando, ela cheia de ideia. Eu acho que nós vamos levar ela para a secretaria, né? Mas, gente, só para lembrar que a 5ª competência da BNCC, ela já traz isso aí, né? Ela já traz isso aí que a Paulinha, eu vou até ler aqui para vocês. Compreender, utilizar e criar tecnologias educacionais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, né? Então, assim, acho que os critérios adotados na lei, eles não devem impedir ali o processo realmente de inclusão das tecnologias. E vamos sim, sentar e vamos pensar. Eu acho que a equipe do ensino está aqui, ó. Acho que deu uma... Eduardo, vamos pensar juntos. Eu acho que a rede estadual não é sozinha, né? A gente não caminha sozinho, com certeza, a gente caminha através dos diálogos, esses diálogos que acontecem, eu acho que são, e acho que o nosso secretário de Educação, ele tem isso, tanto que ele colocou que para as coordenadorias, que as escolas, elas têm essa autonomia de decidirem entre a realidade de cada uma, de como vai proceder em relação à lei. Né? Então, foi bem claro quando a gente teve a conversa com os coordenadores. Não adianta a gente colocar, aqui vai ter a caixinha, aqui vai ter... Cada comunidade vai ter a sua forma de lidar com isso. Cada comunidade sabe. Eu tenho escolas de 2.000 e poucos alunos. O Instituto tem quantos? 6.000 alunos. A gente tem escola de 300 e poucos alunos. Com certeza, a realidade daquela escola de 300 e poucos alunos vai ser diferente de uma escola de 2.000 e poucos, 6.000 e poucos alunos, né? Então, é isso que a gente tem que promover, esses diálogos. E daí fica o convite para a gente sentar novamente, conversar e trazer estratégias, sim, né? A equipe de ensino, por isso que a gente traz a equipe toda para pensar e levar essas estratégias para dentro das nossas escolas. Né, Eduardo? Obrigado, meu bem. Professora Jaldir. É só um lembrete. Eu não lembro de ter visto, nem na lei federal, na lei estadual, a palavra que esteja restrito aos estudantes. Nós temos que estar atento que, na verdade, a disciplinar a utilização é para todos, inclusive o professor. Você não pode chegar numa escola hoje... Eu tive a oportunidade de ver um professor da educação infantil que leva as crianças para brincarem, mas ele está caminhando e olhando o telefone celular. Ele nem consegue poder ver se alguma criança saiu para um lado, para o outro. Então, é só para lembrar que nós temos que pensar também que o professor se enquadra nessa restrição, se é que nós podemos utilizar essa expressão restrição. Na verdade, é disciplinar a utilização. Fica aqui um alerta para o nosso corpo docente. Obrigado. Gente, eu acho que por hora é isso. Temos a missão de ampliar esse debate. Nós vamos pensar no gabinete também estratégias de mobilizar as escolas a reunirem. Vamos pensar, de repente, um concurso aí pela ALESC, pela Escola do Legislativo, algo que provoque o interesse da comunidade escolar. E dizer a vocês que nós não vamos arrefecer nessa
jornada até que nós tenhamos uma conclusão efetiva, um avanço em Santa Catarina nesse aspecto, tá, gente? Contamos com vocês nos próximos debates e vamos procurar mantê-los todos informados. Que Deus nos abençoe. Obrigada.